Bom, agora nós vamos ver os tipos de matrizes, né? Os nomes que elas podem receber. Primeira matriz é a matriz quadrada, tá escrito aqui. Número de linhas igual ao número de colunas, tá aqui, ó. O exemplo que eu coloquei é uma matriz 3 por 3, ou seja, ela tem 3 linhas e ela tem 3 colunas. Todas as vezes que isso acontecer, a matriz ela é chamada de quê? Quadrada, tudo bem? Dentro da matriz quadrada, você tem dois elementos importantes. O primeiro elemento importantíssimo é o que eu chamo de diagonal principal. A diagonal principal, ela vem nesse sentido aqui, ó. Nesse sentido, passando pelo A1, A22, A33. Sempre vai ser nesse sentido a diagonal principal. A outra diagonal, que ela não é muito usada nos exercícios, ela é chamada de diagonal secundária. Diagonal secundária. Tudo bem? Bom, então entenderam? Uma matriz é chamada de quadrada quando o número de linhas for igual ao número de quê? De colunas, beleza? Matriz triangular. Bom, para ela ter esse nome de triangular, primeira coisa, ela tem que ser o quê? Quadrada. O que é uma matriz quadrada? O número de linhas é igual ao número de colunas. Ela é chamada de matriz triangular superior ou inferior quando? Olha para cá. Quando acima ou abaixo da diagonal principal, todos os elementos são iguais a zero. Olhem para cá. Tá vendo que isso aqui, ó, é a diagonal principal, como eu expliquei anteriormente? Olha o que você tem acima da diagonal principal, apenas o número zero. Então, essa é chamada de matriz triangular superior. Tudo bem? Então, como é que você faz? Você olha se ela é quadrada. Marca a diagonal principal. Aí você vai olhar, se acima da diagonal principal todos os elementos forem iguais a zero, ela é matriz triangular superior. Mas, pega a matriz, verifica se ela é quadrada, número de linhas igual ao número de colunas. Marca a diagonal principal, marquei. Agora, olhe, tá vendo que abaixo da diagonal principal tem apenas o número zero? Quando acontece abaixo da diagonal principal, é uma matriz triangular inferior. Você pode estar pensando agora, Alessandra, e quando for zero em cima e embaixo da diagonal principal? Vamos ver agora. Ela será chamada matriz diagonal, quando acima e abaixo da diagonal principal, a diagonal principal aqui, você só tem o número zero. Então, você tem a diagonal principal, os outros elementos todos que não estiverem na diagonal principal são todos iguais a zero. É chamada de matriz diagonal. Tudo bem, gente? Olha aqui, matriz diagonal. Marquei a diagonal principal. Marquei. Acima da diagonal principal e abaixo da diagonal principal, você só tem o número zero. Então, ela é chamada de matriz diagonal. Tudo bem? Se eu não tivesse acima e abaixo, se eu tivesse, por exemplo, ó, vou riscar aqui, vou apagar aqui e colocar uma outra situação. Ó. Se aqui não fosse zero, nem aqui fosse zero. Se eu tivesse, por exemplo, 2, peraí só um pouquinho. Se eu tivesse, por exemplo, 2 e 8 e 3. Essa matriz seria diagonal? Não. Essa matriz seria matriz triangular superior, como nós vimos agorinha mesmo, ok? Só que essa matriz, como eu disse aos senhores, este exemplo aqui vai ser de uma matriz diagonal. Por quê mesmo? Porque acima da diagonal principal e abaixo da diagonal principal você tem apenas o quê? O número zero. Tudo bem? Então, tá aqui, matriz diagonal. Posso prosseguir? Posso? Então, vamos para frente. Matriz identidade, ela é muito importante. Você vai usar muito essa matriz quando você estiver trabalhando com as operações e quando você estiver encontrando a inversa de uma matriz. Então, ela é extremamente importante. Primeira coisa, ela é quadrada. Quando é que uma matriz ela é quadrada? Vamos lembrar? Uma matriz ela é quadrada quando o número de linhas for igual ao número de colunas. Aí, olha só. Na matriz identidade, a diagonal principal, ela tem todos os elementos iguais a quanto? 1. E os outros elementos são todos iguais a 0.
ela parece muito com uma matriz diagonal, que foi a que nós vimos agora. Mas por que ela não é simplesmente diagonal? Porque olha para cá. A diagonal principal na matriz identidade só pode ser quem? 1. Eu escrevi aqui, ó, diagonal principal em que todos os elementos são iguais a 1 e os outros elementos iguais a 0. Tudo bem? Então, olha bem. Então, a matriz identidade, a diagonal principal só pode ser 1. Acima e abaixo, 0. Outra coisa muito importante. Quando eu falar em identidade, eu vou escrever isso aqui, ó. I2. O que é I2? Você já tem que saber. Quando eu escrevo I2, eu estou falando para você que é uma identidade de ordem 2. Se eu escrever aqui, ó, I3, identidade de ordem 3. Então, no seu cérebro tem que sair todas as informações. Se ela é uma matriz I2, quer dizer que ela é uma matriz identidade de ordem 2. Quer dizer que se ela é uma matriz identidade, ela é quadrada. Quer dizer que a diagonal principal toda é formada pelo número 1 e os demais elementos são todos iguais a 0. Tudo bem? Ótimo. Vamos para frente. Matriz linha. A matriz linha, o nome já diz, linha. Tem apenas uma linha. Olha essa matriz, ela tem apenas uma linha. Como é que é o tipo dessa matriz? Ela tem uma linha e quantas colunas? Vamos marcar? 1, 2, 3. Então, uma matriz linha tem apenas uma linha. Tudo bem? Matriz coluna, o nome já diz. Coluna tem apenas uma coluna. Então, vamos escrever o tipo de matriz. Essa matriz tem quantas linhas? 1, 2 linhas. Quantas colunas? 1. Por isso que o nome dela é matriz coluna. Tudo bem? Posso ir? Matriz nula. O nome já está te explicando também. Nula. Todos os elementos são iguais a 0. E ela pode ser de qualquer tipo. Essa letra A aqui, ela é o quê? 2 por 2. Tem 2 linhas e 2 colunas. Essa matriz B, ela é uma matriz coluna também, né? Ela tem quantas linhas? 3 linhas e uma coluna. Essa matriz C, vamos ver, ela é 3 por 3. Ela tem 3 linhas e 3 colunas. Todos os elementos são iguais a 0. Tudo bem? Outra matriz que eu vou explicar agora, que ela é bem importante, que ela é chamada de matriz transposta. Se estivéssemos na sala, eu iria perguntar, a palavra transposta faz você fazer referência a alguma outra palavra? Alguns iam falar assim, a palavra transporte. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos transportar linhas com colunas. Lembra que eu falei no início da explicação que essas duas palavrinhas, linha e coluna, elas eram extremamente importantes e nessa ordem? Então, perceba que eu sempre estou fazendo referência a linha e coluna. Então, a matriz transposta, eu escrevi aqui, troca-se ordenadamente as linhas pelas colunas. Gente, eu falo até diferente, eu falo que eu vou transportar a linha com a coluna. Olha essa matriz A, olha a linha 1 e 2, tá vendo? É como se eu virasse esse retângulo e colocasse ele aqui na transposta. Olha ele aqui, ó, o mesmo. Eu troquei de lugar a posição, mas o que era o primeiro elemento da linha continuou sendo o primeiro elemento da coluna. O segundo elemento da linha continuou sendo o segundo elemento da coluna. Entenderam como é que é? Então, a linha virou coluna. Olha a segunda linha. Menos 3 e 5. Vai virar o quê? Segunda coluna. Olha a terceira linha. Raiz de 2 e 0. Tá virando o quê? Terceira coluna. Então, olha bem. Antes, nós tínhamos uma matriz que tinha 3 linhas e 2 colunas. Quando você fez a transposta, você passou a ter uma matriz com 2 linhas e 3 colunas. Detalhe importante. Todas as vezes que eu falar em transposta, vai aparecer esse Tzinho aqui, ó, como se fosse um expoente, a representação dele, ok? Vamos ver aqui alguns exemplos. Vamos lá? Olha esse caso aqui, essa letra B. É uma matriz 2 por 2. Quando eu fizer a transposta, eu também vou encontrar uma 2 por 2, porque ela é uma matriz quadrada. Então, olha bem. A primeira linha virou o quê? Primeira coluna, tá vendo? A segunda linha virou o quê? Segunda coluna. Vamos colocar aqui uma matriz C agora. Olha essa matriz C hipotética. 2, 5, 3, 0, menos 1 e 2. É uma matriz qualquer.
Essa matriz tem quantas linhas? 3. Quantas colunas? 2. Agora eu quero calcular C transposta. Olha o Tzinho em cima como se fosse expoente. O que eu te falei? Eu falei, olha, quando você vai fazer a transposta, você vai transportar. Então, essa primeira linha vai virar o quê, gente? Primeira coluna. Segunda linha vai virar o quê? Segunda coluna. Terceira linha vai virar o quê? Terceira coluna. Tudo bem? Então, se antes eu tinha uma matriz com 3 linhas e 2 colunas, agora eu tenho uma matriz que tem 2 linhas e 3 colunas, ok? Bom, pessoal, agora eu separei alguns exercícios, alguns exemplos do que nós estamos estudando para ver se fica melhor aí para a sua aprendizagem, para ver se você aprende com mais segurança ainda, tudo bem? Primeira questão diz assim: dê o tipo, formato de cada uma das seguintes matrizes. Quando eu falo tipo, formato, eu estou te perguntando quantas linhas e quantas colunas. Então, tipo, quantas linhas e quantas colunas. Então, olha essa letra A. Ela tem 1, 2, 3 linhas, tá aqui. Quantas colunas? 1, 2 colunas. Então, ela é 3 por 2, tudo bem? Olha essa letra B. Ela tem quantas linhas? Uma linha. Quantas colunas? Ó, 1, 2, 3. 1 por 3. O que eu te falava na aula? Eu dizia, olha, você sempre vai olhar linha e coluna. Então, sempre, primeiro a linha, depois a coluna. Essas duas palavrinhas, linha e coluna, linha e coluna, linha e coluna, tem que estar sempre na sua mente, ok? 3 linhas. E coluna? Só tem uma. Então, é 3 por 1, tudo bem? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui para revisar outras coisas. Essa letra C, qual é o nome dela? Ela é uma matriz quadrada. Por quê? Porque o número de linhas é igual ao número de colunas. Letra D também é chamada de matriz quadrada. Vamos ver se tem outra especial por aqui. Tem a letra B. A letra B ela é chamada de matriz linha, porque tem apenas uma linha. E a letra E é chamada de matriz coluna, porque tem apenas uma coluna, tudo bem? Vamos agora para a questão número 2. A questão número 2 é que eu quero o quê? Que em cada caso determine o valor do elemento A22. Meninos, quem é o elemento A22? Vamos lá? É aquele elemento que está na seguinte posição, está na segunda linha e segunda coluna. Então, você vai procurar o elemento que esteja nessa posição, se existir. Então, vamos lá. Segunda linha é essa. Tudo bem? Coluna, tudo bem? Quem é o elemento que está com a linha e com a coluna? 4. Então, quem é o A22 nesse exemplo? O A22 vai ser o número 4. Tudo bem? Olha essa letra B, segunda linha. Só que tem a segunda coluna? Não tem. Então, isso quer dizer o quê? Que não existe. Esse Ezinho virado para o lado contrário e cortado quer dizer que não existe para essa letra B o elemento A22. Posso ir? Vamos lá. Olha a letra C. Eu chamei aqui a minha matriz de A, foi de propósito, para você não achar que se aqui era C, o nome da matriz tinha que ser C. Não. O nome da matriz é sempre o nome que o autor quiser, tudo bem? Então, vamos lá. Primeira linha, segunda linha, é o que eu quero. Segunda linha. Segunda coluna, ó, primeira coluna, segunda coluna. Então, qual é o elemento que satisfaz o que eu estou perguntando? É o número 1. O 1 é o elemento A22. Tudo bem? Posso ir? Posso? Então, vamos que vamos. Aqui, ó. Primeira linha, segunda linha. Tudo bem? Primeira coluna, segunda coluna. Quem é o elemento que satisfaz o que eu estou perguntando? Aqui é o número 1. Então, quem é o elemento A22, né? É A22. O A22 é o elemento que é o número 1, ok? Vamos arrumar esse borrão aqui. Então, vamos lá. Então, o A22, beleza? Agora, vamos para a próxima questão. Questão 3. Escreva a matriz A. Olha bem, vamos entender isso aqui? Vamos lá. O que eu te expliquei? Quem é o A maiúsculo? O A maiúsculo é o nome da matriz. Então, o nome da matriz é A. Quem é o Azinho? É o elemento da matriz. Quem é o I? É a posição do elemento na linha.
Quem é o J? É a posição do elemento na coluna. Vamos escrever então. Lembra que eu falei que primeiro você vai generalizar? Generalizei, tudo bem? Para depois você montar a matriz. Aqui está escrito que ela tem 2 linhas e 2 colunas. Olha bem se eu escrevi 2 linhas e 2 colunas. Escrevi? Ótimo. Agora você vai escrever a posição da linha. Primeira linha. Tá vendo? Segunda linha. Pronto, escreveu a linha de todo mundo. Você volta e coloca a coluna, ó. Primeira coluna. Segunda coluna. Então, segundo ano, quando eu escrevo aqui A11, A12, A21 e A22, eu estou me referindo aqui, ó, ao I e o J. Tudo bem? É isso aí que eu estou me referindo. Pronto. O que é que eu vou ter que fazer agora? Agora eu vou obedecer à lei de formação, que é essa daqui, ó. Cada elemento eu vou ter que colocar aqui. Então, vamos colocar aqui no cantinho. Quem é o A1? O A1 vai ser 2 vezes o 1, porque olha só, é 2 vezes o I mais o J, que nesse caso é 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, quem é o A1? 3. Quem é o A12? Lógico que você pode fazer isso tudo de cabeça, viu? Vai ficar 2 vezes, quem é o I? 1, mais 2. 2 vezes 1, 2, com mais 2, 4. Agora, quem é o A21? Vamos lá? A21 vai ficar 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. E o A22 nós vamos fazer olhando aqui. 2 vezes 2, 4. 4 mais 2, 6. Pronto. Esta aqui é a sua matriz A. Algum problema? Então, não esqueçam. Primeiro, você vai generalizar. Depois, você vai obedecer à lei de formação e montar a matriz. É muito importante que você faça essas anotações no seu caderno. Você precisa ter exemplos para quando você tiver dúvidas, você olhar os exemplos. Olha a questão 4. Mesmíssimo raciocínio, que a minha preocupação nesse momento é essa, que você tenha dúvidas na montagem de uma matriz, tudo bem? Então, vamos fazer mais um exemplo. Qual é o nome dessa matriz? O nome dessa matriz é A. Tá aqui. Ela tem 4 linhas e 3 colunas. Vamos lá? 4 linhas. 1, 2, 3, 4 linhas. Quantas colunas? 3 colunas. Pronto. Agora, o que é que você vai fazer? Você vai colocar a posição da linha. Então, vamos lá? Primeira linha de todo mundo. Seria bom se você só olhasse o enunciado, desse uma pausa nesse vídeo e tentasse resolver sozinho esse aqui. Aí, você olhava depois para ver se você tinha acertado, ok? Mas vamos lá. Segunda linha. Terceira linha. Quarta linha. Pronto. O que que eu vou fazer agora? Agora que eu já marquei a linha de todo mundo, eu vou marcar a coluna. Então, vamos lá? Primeira coluna. Segunda coluna. Terceira coluna. Pronto. Generalizei. Bom, agora que eu já generalizei, eu vou olhar a lei de formação, que é essa daqui, ó. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, como vai ficar a minha matriz A? Por favor, me ajudem. Vamos lá? Vamos fazer por colunas para a gente não se perder. Olha o elemento A11. O I, se o I, olha bem para cá, se o I for maior ou igual ao J, é para escrever o 0. A1, já estou vendo que eu vou colocar 0, porque são iguais. A21, se o I for maior ou igual a J, 0 também, tá maior. I maior que J, 0 também. I maior que J, 0 também. Tudo bem? Olha esse caso aqui. A12, I menor que J. Tá escrito se o I for menor que J, é para escrever o quê? 1. I igual ao J, 0. I, olha o A32. I maior que J, 0. A42, 0. A13, I menor que J, 1. I menor que J, 2, 3. I menor que J, 1. I igual ao J, 0. I igual, I maior que J, 0. Pronto.
Montei a minha matriz. Volto e olha, essa matriz tem quantas linhas? 4 linhas e 3 colunas. É o tipo de matriz. Tudo bem? Posso continuar? Então, vamos lá. Questão número 5. Determine a matriz transposta. O que eu te falei que eu vou fazer como referência a essa palavra aqui? Transposte. Eu vou transportar. Olha a letra A. A letra A tem 2 linhas e tem 2 colunas. Olha o Tzinho aqui como expoente para dizer que é transposta, ok? Isso vai ficar como? A primeira linha, tá vendo? 2 e 1 vai virar a primeira coluna, 2 e 1. A segunda linha, 3 e 0, ó, vai virar o quê? A segunda linha vai virar o quê? Segunda coluna. Então, se eu tinha uma matriz quadrada 2 por 2, eu continuo tendo uma matriz quadrada 2 por 2. Tudo bem? Eu transportei os elementos, mas eu não posso transportar de qualquer jeito, ok? Vamos para a letra B. Olha a letra B. A letra B, a matriz B, ela tem 3 linhas e 3 colunas. Então, vamos transportar? Vamos lá. Olha só. A primeira linha vai virar o quê? Segundo ano. A primeira linha vai virar primeira coluna. A segunda linha vai virar o quê? Segunda coluna. E a terceira linha vai virar o quê? Terceira coluna. E se é uma matriz quadrada, o tipo de matriz não vai alterar, ó. Ela continua 3 por 3, beleza? Vamos para a letra C. A letra C é uma matriz que tem 3 linhas, ó, 1, 2, 3. E quantas colunas? 2, 3 por 2. Então, vamos transportar. Primeira linha vai virar o quê? Primeira coluna, tá aqui. Segunda linha vai virar o quê? Segunda coluna. Terceira linha vai virar o quê? Terceira coluna. Tudo bem? Então, se antes eu tinha uma matriz com 3 linhas e 2 colunas, agora eu tenho uma matriz que tem o quê? 2 linhas e 3 colunas. Vê se é verdade. Tudo bem?